Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? O livro do profeta Jeremias é um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada no que se diz respeito ao cuidado de Deus. Jeremias é conhecido como um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada, não porque tinha mais unção que os demais profetas da Bíblia Sagrada, não, mas chamado de maior pelos escritos que ele escreveu e profetizou diante de seu povo. Jeremias profetizou sobre o povo de Judá, trazendo o juízo divino inevitável sobre aquele povo. Jeremias profetizou por um período de 40 anos sobre o povo de Israel, trazendo juízo, proferindo palavras de justiça. Jeremias também era aquele que intercedia a Deus e orava em favor do seu povo. Ao se referir em direção ao seu povo, Jeremias profetizava, explanava e dava-se a voz do Senhor para que o povo viesse ouvir e se arrepender dos seus pecados. Mas no secreto, no íntimo, no seu quarto, durante a noite, Jeremias orava, clamava a Deus para que Deus viesse salvar, libertar e mudar o coração de um povo rebelde. Entre os anos 586 aos anos 626, Jeremias se tornou um dos profetas mais importantes da nação de Israel. Filho de Elquias de Anatote, Jeremias agora exerce um cargo superior, um cargo que dava a ele um peso muito grande, pois ele era responsável de explanar para a nação de Israel o querer, a vontade de Deus sobre aquele povo. Diante de uma geração rebelde, diante de uma geração que não obedecia à palavra do Senhor, diante de uma geração que deixou de cultuar a Deus em santidade, Jeremias agora passa a ser a única voz que Deus usaria para falar com seu povo. E o mais importante do livro de Jeremias é que quando Deus vai falar para o povo de Judá, Deus está falando palavras de juízo, palavras de exortação, palavras de punição sobre a nação que desobedeceu ao Senhor. É muito bom quando o profeta profetiza bênção. É muito bom quando o profeta profetiza prosperidade. É muito bom quando o profeta diz: Deus vai te levantar. Mas quando o profeta é usado por Deus para proferir uma palavra de exortação, de juízo e de sentença, o profeta leva um jugo muito grande sobre os seus ombros. É este Jeremias que escreve um livro também chamado de Livro das Lamentações. Jeremias passa a ser um dos profetas que mais chorou na Bíblia Sagrada. Os seus livros foram escritos com a sua pena encharcada de lágrimas pelo povo de Judá. É aí que Deus, no capítulo 18, depois de falar diversas vezes acerca de Judá para Jeremias, Deus fala para Jeremias um pouco antes que iria trazer uma sentença terrível sobre Judá, e que Judá desfrutaria de grandes enfermidades, Judá desfrutaria de morte. Mas no capítulo número 18, Deus vai falar novamente com o profeta Jeremias, e vai falar com Jeremias acerca do propósito e do processo que Deus vai usar para restituir, restaurar e trazer de volta a nação de Judá a verdadeira adoração. No capítulo 18, Deus se refere a Jeremias e mais uma vez olha para ele e diz: Jeremias, levanta-te porque eu quero falar contigo. Eu não sei se Jeremias está deitado, eu não sei se Jeremias está sentado, eu só sei que Deus chama Jeremias a uma posição para ouvir a sua voz. Porque quando se trata de Deus, não podemos ouvir a sua voz de qualquer maneira. Nós não podemos ouvir a voz de qualquer jeito. Se você olhar perante os escritos da Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus vai falar com o homem,
ou decide assim explanar a sua voz para o povo, ele exige do povo uma posição. Põe-te em pé, eu falarei contigo. Sai da tua terra e eu cumprirei as minhas promessas. Deus, sempre que quer falar com o homem, ele exige do homem uma posição de querer ouvir a sua voz. Até porque Deus não fala com quem não quer ouvir a sua voz. Deus não fala com quem não abre os seus ouvidos. É por isso que quando João vai escrever as cartas no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que João refere escrevendo dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando lemos a Bíblia Sagrada, Deus está dizendo para Jeremias: eu quero falar contigo. Eu preciso falar contigo, porém, levanta-te e desce, porque para ouvir nós nos levantamos, nos posicionamos, e para entender é preciso descer. Quando eu falo de levantar, eu falo de posição. Quando eu falo de descer, eu falo de humilhação. Somente na humilhação podemos entender os mistérios que o céu tem para revelar para a sua igreja. Somente no jejum, somente na oração, somente na busca, nós vamos entender cada mistério e cada propósito que Deus tem no homem nesta terra. É por isso que Deus vai dizer para a nação de Israel: clama a mim e responder-te-ei. Mostrarei coisas escondidas, infalíveis, mistérios que vocês ainda não sabem. Então Deus chama Jeremias e diz para Jeremias: desce até a casa do oleiro, porque somente lá eu falarei contigo. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, desce, sai da onde você está, da forma que você está, e vem para o lugar que eu marquei, para que você possa ouvir a minha palavra. É aí que o profeta Jeremias desce para a casa do oleiro, e quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vai se deparar com a cena linda, porque Jeremias está indo para algo novo diante dos seus olhos. Para quem não sabe, Jeremias era sacerdote, então ele entendia tudo de sacrifício, ele entendia tudo de templo, até porque era filho de sacerdote. Mas quando Deus está olhando para Jeremias e dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu quero falar de uma maneira nova com você. Eu quero te mostrar uma coisa muito nova para você. Eu quero te mostrar uma novidade para você. Jeremias, hoje você vai aprender sobre o que é o processo de Deus na vida do homem, sobre o que é o processo de Deus na nação que eu escolhi. Quando Jeremias entra dentro da casa do oleiro, Jeremias vai entender que diante de um contexto de rebeldia, diante de um contexto caótico espiritual dentro de Israel, Jeremias entende que o oleiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ainda continuava trabalhando, ainda que o povo não queria cultuar como antes, ainda que o povo não queria sacrificar como antes, ainda que o povo estava rebelde dentro de Judá, ainda que o povo não obedecia mais à voz do Senhor. Quando Jeremias entra dentro da olaria, ele entende que o oleiro permanecia da mesma forma, trabalhando com a mesma ferramenta e que nunca tinha parado. O que eu quero te dizer nessa noite é que diante do contexto que nós estamos vivendo, aonde uma pandemia se espalha pelo mundo, aonde pessoas perderam a sua fé, aonde muitos estão esfriando na sua vida espiritual, aonde a calamidade, o pecado estão aumentando dia após dia, o oleiro de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, continua o mesmo, sentado no mesmo trono, operando da mesma forma e habitando no meio do seu povo. Não há quem possa mudar o Senhor, não há quem possa tirar ele do seu trono, ainda que a nação inteira venha mudar, ainda que o povo da terra inteira venha ser infiel, todavia o Senhor continua fiel sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Jeremias, o contexto histórico de Judá não é normal, o contexto histórico de Judá é uma frieza, é muita rebeldia, mas eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo a minha obra da mesma forma e cuidando do meu povo. E o mais lindo é que a Bíblia diz que ele não somente está trabalhando, ele está trabalhando sobre as ferramentas. A Bíblia diz que ele está sobre a roda, fazendo o seu
seu exercício, o seu trabalho. Quando eu falo de roda, eu estou falando de torno, uma espécie de tuquina que está dentro da olaria, aonde o oleiro senta, coloca os seus pés, coloca as suas mãos e sobre ela começa a fazer a sua obra. O que eu quero te dizer com isso nesta noite é que diante do contexto que nós estamos vivendo, Deus ainda tem ferramenta na terra, Deus ainda tem profeta na terra, Deus ainda tem sacerdote na terra, Deus ainda tem levita na terra, Deus ainda tem pastor na terra, Deus ainda tem adorador na terra. Enquanto o contexto da história está dizendo que não, Deus está dizendo: eu continuo operando sobre as minhas ferramentas. O oleiro está trabalhando sobre a ferramenta, porque não é a ferramenta que está sobre o oleiro, é o oleiro que está sobre a ferramenta. Não é o profeta que é mais do que o Senhor, é o Senhor que é mais que o profeta. Não é Deus que louva o levita, é o levita que louva o Senhor, porque sempre foi assim, Deus sempre está sobre. Quando em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem à igreja, ele não vem embaixo da igreja, ele vem sobre a igreja, porque a autoridade sempre será de Deus, o trono sempre será dele, porque ele é eterno. Jeremias, entenda que eu estou trabalhando, estou sobre a ferramenta. E quando Jeremias olha para o oleiro, então Deus decide falar com Jeremias. Depois de um espaço de tempo que ele está observando, Deus olha para Jeremias e o versículo 5 diz: então, vírgula, ou seja, depois que ele observa, depois que ele se levanta, depois que ele se humilha, depois que ele entra na olaria, observa toda a cena que está diante dos seus olhos, a Bíblia diz: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, não poderei eu fazer de Israel, ou de Judá, ou desta nação, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus está olhando para Jeremias e está dizendo: Jeremias, da mesma forma que o oleiro está trabalhando com o vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer do vaso outro vaso, conforme bem parecia os seus olhos, não poderei eu também fazer da casa de Israel como fez esse oleiro? Para os irmãos entenderem a história, Israel continuava sendo a nação do Senhor, Judá continuava sendo o povo de Deus, porém estava quebrada, estava destruída, não tinha qualidade espiritual de Deus, mas Deus continuava sendo Deus de Judá. Judá estava prestes a passar por um juízo, uma sentença muito grande mandada pelo Senhor, a invasão de Nabucodonosor, o juízo de Deus contra Judá, mas Judá continuava sendo o povo do Senhor, e Deus continuava sendo o Senhor de Judá. O que eu entendo que esta passagem é que ainda que tudo venha parecer difícil, ainda que tudo não venha parecer bem, o nosso Deus continua sendo o nosso Senhor, e nós continuamos sendo o povo do Senhor. Ainda que um dia nada venha dar certo para você, ainda que você adentrou aqui nesta noite com tudo dando errado, eu ainda continuo sendo teu Deus, porque é o mesmo Deus que anda contigo no deserto, é o mesmo Deus que vai entrar contigo em campo fértil. Jeremias, não poderei eu fazer como fez o oleiro, ó casa de Israel. A Bíblia diz que quando Deus vai falar com Jeremias, você vai entender que quando Deus fala no versículo de número 6, do versículo de número 7, Deus está falando de uma maneira tão linda sobre o processo de Deus na vida de Judá, ou da nação de Judá, que Deus vai dizer: assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Quando falamos de barro, não estamos falando de vaso. Tem muitas pessoas que afirmam dizendo: assim como o vaso é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Não, Deus falou: assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Qual a diferença? A diferença é que quando Deus se refere a vaso, Deus está falando da obra concluída.
da obra completa, da obra terminada. Quando Deus fala de barro, Deus está falando da obra em processo. Judá estava quebrada, Judá estava prestes a ser destruída, e Deus estava dizendo, ela continua no processo. Ela continua sendo restaurada. Quando falamos de processo, Deus está querendo dizer para Jeremias, do mesmo processo que o oleiro tem com o barro. E qual é o processo, irmão André? O primeiro processo que o oleiro tem com o barro é quando o oleiro sai da olaria e decide entrar no meio de um lamaçal, onde o mato está dominando. E ele, com todo cuidado, tira o mato, coloca os seus pés dentro do lamaçal, coloca as suas mãos dentro do lamaçal, e no meio de insetos, no meio de cobras, ele extrai o barro e leva para dentro da sua olaria. Era Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, assim como o oleiro sai da sua casa e entra no meio do lamaçal para extrair o barro e levar para dentro da olaria para fazer vaso, assim também é o meu processo na vida do meu povo. Um dia eu entrei lá dentro do lamaçal, extraí você do lamaçal do pecado, extraí você do lamaçal que havia lá nas terras de Faraó, te tirei de lá de dentro, te trouxe para dentro da minha olaria, para te fazer um vaso de honra. É Deus dizendo, um dia eu entrei dentro do lamaçal do pecado, te tirei de dentro do crack, te tirei de dentro da cocaína, te tirei de dentro do alcoolismo, te tirei de dentro da idolatria, e te trouxe para dentro da olaria para te fazer um vaso. O primeiro processo é a extração. Quando o oleiro olha para o barro, e deixa eu te dizer, é comprovado há mais de 200 tipos de barro. E quando o oleiro chega no lamaçal, ele se depara com diversos tipos de barro, e ele entende, ele sabe, ele conhece que cada barro vai ter um propósito, uma função e uma chamada. Há barros que o oleiro vai olhar para ele e vai dizer, esse aqui vai servir para um vaso de decoração. Esse aqui vai servir para ser colocado vinho, vai ser servido para esfriar água. Por quê? Porque para cada tipo de barro Deus tem um chamado e um propósito diferente. É por isso que nem todos pregam, nem todos louvam, porque para cada um Deus tem um propósito diferente nessa terra. E deixa eu te dizer, há barros pretos, há barros brancos, há barros amarelos, há barro que cheira, há barro que fede, há barro que tem liga, há outros que não tem. E quando o oleiro olha, ele diz, esse aqui vai servir para isso, esse aqui vai servir para aquilo ali, esse aqui vai servir para aquilo ali. Mas todos os barros têm uma função. Há barro que o oleiro coloca dentro do vaso, somente para fixar a planta, para dar crescimento. Sabe o que eu quero te dizer? Tem barro que não prega, tem barro que não louva, tem barro que não profetiza, mas toda madrugada ele está de joelho orando pelo pastor, orando pelos irmãos, e enquanto ele está orando, Deus está dando crescimento na árvore. O segundo passo que o oleiro usa, ou o segundo processo, é quando o oleiro pega o barro e leva para dentro da olaria, e o oleiro entende que ao extrair o barro de dentro do lamaçal, o barro veio com defeito, porque na hora que ele extraiu, o barro trouxe raízes, o barro trouxe pedras, o barro trouxe sujeira. Então ele vai levar ele para uma espécie de pátio, joga ele no pátio, coloca água sobre ele, e na medida que ele joga a água sobre o barro com os seus pés, ele começa a pisar no barro, começa a sentir o barro, começa a esmiuçar o barro. De repente, quando o barro está ficando mais seco, ele lança a água, joga os pés e começa a pisar sobre o barro. É Deus dizendo, eu piso no barro para fazer um vaso de honra. Tem hora que está doendo, tem hora que você pensa em largar tudo, tem hora que você pensa em chutar o pau da barraca e voltar para o Egito, mas Deus olha para você e diz, não, ainda que esteja doendo, sou eu te moldando, sou eu te capacitando, sou eu te restaurando para te fazer um vaso de honra. Está doendo, mas permaneça na olaria, está sofrendo, mas permaneça na olaria, porque o oleiro está tratando com o processo contínuo. Ele está pisando, jogando água. Depois que ele tira o barro da purificação, então o oleiro pega o barro, leva para dentro da sala da olaria, e lá dentro da olaria ele vai fazer um processo que eu acho lindo. Ele pega aquele barro já encharcado de água, cheia de liga,
joga em uma espécie de mesa, com a mesa quadrada, e ele começa a jogar suas mãos sobre a argila, sobre o barro. No pátio ele pisa com os pés, dentro da casa ele vai com as suas mãos, e na medida que ele joga a mão sobre o barro, ele empurra para frente e puxa para trás. Quando ele empurra para frente com a palma das suas mãos, ele encontra pedrinhas que foram deixadas no meio do barro, ou que veio do lamaçal junto com o barro. Então ele tira uma pedrinha, joga de novo, bate sobre ele, empurra para frente, puxa para trás, encontra mais pedrinha. Cada vez que ele passa a mão no barro, ele encontra uma pedrinha diferente. É aí que o oleiro, quando nos traz para dentro da olaria, ele nos dá um tapaço com as suas mãos, empurra para frente, traz para trás, ele encontra uma pedrinha da mentira, uma pedrinha da fofoca, uma pedrinha da idolatria, uma pedrinha da hipocrisia, e cada vez que ele joga a mão, ele tira e joga fora. Você diz está doendo, mas ele diz é preciso. Você diz eu não suporto, mas ele diz é preciso, porque logo logo eu te coloco no torno para te fazer um vaso de honra. Cada vez que você entra na olaria, ele tira uma pedrinha que não agrada a ele e joga para fora. É por isso da necessidade de nós estarmos todos os cultos na igreja, porque cada palavra, cada louvor, cada profecia, cada revelação é o oleiro tirando uma pedrinha do barro para te fazer um vaso de honra. Quando ele impela o barro, ele joga o barro em uma espécie de torno que é a duquina, e quando ele lança o barro na duquina, o barro vai girar nas suas mãos, e o barro não entende por que está girando, mas o oleiro sabe que mesmo ele sem entender, as suas mãos estão sobre ele para formar ele naquilo que ele quer. Quantas das vezes nós estamos girando, indo para lá, indo para cá, e não entendemos para onde irmos, não entendemos o que vai acontecer, não sabemos o porquê disso e o porquê daquilo. É o oleiro dizendo: eu te joguei no torno, eu te joguei na duquina, eu estou te girando porque as minhas mãos estão sobre você, e eu vou apertar um pouquinho essa massa para te dizer: toda vez que você gira, o oleiro te molda mais um pouquinho. Toda vez que você não entende, o oleiro te molda mais um pouquinho, porque quem é nascido de novo está nas mãos do oleiro, não sabe de onde vem nem para onde vai, porque é o oleiro que dá a direção da sua vida. Há momentos que Deus nos faz girar, porque Ele quer tirar de você tudo aquilo que não agrada a Ele para te fazer um vaso de honra. Depois que o oleiro coloca no torno, aí o oleiro vai moldar o vaso. Então o vaso agora já passou da purificação, da extração, do empelamento, agora ele vai ser moldado. Agora escute, quando o oleiro vai moldar o vaso, ele molda o vaso de dentro para fora e não de fora para dentro. Por quê? Porque com a sua mão esquerda ele coloca e faz um furo dentro do barro, e ele vem puxando de dentro para fora. A outra mão direita ele coloca por fora, mas o que dá a aparência de vaso, o modelo de vaso, a forma de vaso não é a mão que está fora, é a mão que está dentro. Por quê? Porque Deus é diferente do homem. O homem molda o outro de fora para dentro, Deus molda o homem de dentro para fora. Vou repetir para você dar glória a Deus. O homem molda o outro de fora para dentro. O homem julga o outro de fora para dentro. Se ele se veste bem, se ele fala bem, se ele tem condição. Deus não. Deus molda o homem de dentro para fora. E quando Deus olhou lá na casa de Jessé o belemita, Samuel olhou para um dos filhos mais belos de Jessé e disse: eu estou diante do novo rei de Israel. Deus disse: não atente para a aparência, Samuel, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus não. Deus olha primeiro para o seu coração. Deus nunca vai te moldar de fora para dentro, Ele sempre vai te moldar de dentro para fora. Escreveu Salomão um provérbio, que um coração alegre aformoseia o rosto, e que o coração é a fonte e as saídas de todas as coisas. É por isso que ele diz no Provérbios 4, versículo 23, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele, de dentro, do interior, procede todas as saídas da vida. Quando Davi entende que está perdendo a alegria da salvação, e um coração quebrantado diante de Deus, ao pecar contra Deus, conhecendo que Deus molda o homem de dentro para fora, a primeira coisa que ele pede: Senhor, cria em mim um novo coração. Ele não disse: Senhor,
Me veste com a túnica nova. Me dá um trono novo. E a coroa mais bela, ou seja, de fora para dentro. Não. Ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração novo. E no Salmo 51, versículo 12, ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então assim eu pregarei e ensinarei a tua palavra. Porque Davi entende que o oleiro trabalha de dentro para fora. Escuta o que eu vou te dizer. Antes de você se preocupar com a roupa que você vai vestir, se preocupe com o que está dentro do seu coração. Porque se o seu coração estiver sarado, a sua aparência também estará. Se o seu coração estiver perfeito, a sua aparência também estará. Se o seu coração estiver firmado em Deus, aí não tem pecado que te derrube, não tem pandemia que te assuste, não tem dificuldade que te pare. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O oleiro trabalha de dentro para fora. Quando o oleiro forma o vaso e tira do torno, o vaso já tem aparência de vaso, jeito de vaso. Olhando para ele, você diz: está pronto. Daí o oleiro vai pegar o vaso, vai levar ele a uma espécie de prateleira e vai colocar ele nesta prateleira. A prateleira é visível, todo mundo passa e enxerga o vaso. Só que quando o oleiro olha para o vaso, ele diz: tem jeito de vaso, aparência de vaso. Olhando para ele, você até diz que está pronto, porém ainda não está preparado. O oleiro coloca ele em uma prateleira para secar, e nessa prateleira o vaso vai ser esquecido. Todo mundo vê ele, mas não dá oportunidade para ele. Todo mundo vê ele, mas não quer pegar na mão dele. Todo mundo vê ele, mas não quer abraçar ele. Todo mundo vê ele, mas não quer chamar para a janta, para o café ou para o almoço. É o oleiro colocando na prateleira e dizendo: fica um pouquinho no esquecimento, porque você precisa secar para uma obra que eu tenho contigo. Esse processo é chamado de deserto. É quando o oleiro te leva para o deserto e você diz: Senhor, será que ninguém está me vendo? Eu vou na igreja, o pastor não me vê, os meus amigos não me vê. Só que o oleiro está lá em cima, ninguém está te vendo. Ninguém te dá oportunidade. Ninguém quer pegar na tua mão. Só que o oleiro está dizendo: é preciso passar por esse deserto. Daqui a pouco eu chego nesse deserto e te tiro daí. Daqui a pouco eu chego nesse deserto e te arranco daí. Seca um pouquinho para entrar na fornalha. Quem não lembra que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto? E tendo fome, Satanás vai tentar ele. E depois que Satanás o tentou, é aí que os anjos descem e servir a ele. Mas era preciso passar pelo deserto. Moisés também passou pelo deserto. E foi lá, depois do deserto, que Deus chama ele no monte. A sarça começa a queimar e não se consumia. E aí Deus falou com ele e disse: te prepara agora, porque eu tenho uma obra contigo. Quem não lembra de Jacó, quando fugindo da casa do seu pai, ele chega a um deserto e começa a dormir. Sua família já não estava ligando mais para ele, seu irmão estava perseguindo. Mas de repente uma voz brada no céu dizendo: Jacó, eu sou contigo. Te farei voltar em segurança e prosperarei em teu caminho. Escuta o que eu vou te dizer para você que está passando no deserto. Calma, glorifique, dê glória a Deus. Parece que ninguém está te vendo, mas daqui a pouco o oleiro vai chegar na prateleira, vai te arrancar dela e vai te dizer: chegou a hora de eu suprir, chegou a hora de eu te levantar, chegou a hora de eu te usar, mas é preciso passar no deserto. Todos os homens de Deus, todos os profetas de Deus passaram por um deserto. Os maiores líderes da história, se você sentar com ele para conversar um pouco, todos eles vão te falar que passaram por um deserto. Quando o oleiro olha para o vaso e vê que o vaso está pronto, ele chega na prateleira escura. Mas quando o oleiro vai tirar ele da prateleira, ele está cinza. E você vai entender que o processo da prateleira mudou a cor do vaso. E ele não somente está cinza, porque ele chegou na prateleira mole, mas quando ele está saindo da prateleira, ele já está saindo com uma firmeza melhor. Sabe o que eu quero te dizer? Cada processo, cada estágio
cada fase que você está passando vai servir para a sua edificação na presença de Deus. Não importa qual seja, todas elas vai te levar a um ponto de firmeza e edificação com Deus. Eu me lembro, quando Deus me levou para um deserto, era auxiliar de trabalho na obra do Senhor. E eu tinha um desejo muito grande de fazer a obra do Senhor. Tinha um desejo tão grande que antes de ser levado a auxiliar, eu já estava na porta, trabalhando de porteiro, com 19 anos. Aquele dia, Deus usou um profeta dentro da congregação, que na verdade era uma profetisa, uma mulher. Ela olhou para mim na porta da igreja e disse: estou eu te mandando para um deserto. E neste deserto, tenho eu uma escola contigo. Depois desse deserto, levantarei os teus pés e te soprarei das asas do vento. O tempo passou, o obreiro abandonou uma congregação que nós tínhamos em uma aldeia, um povoado, com 180 famílias. E eu me lembro muito bem que eu fui numa vigília. A vigília daquelas que se começava às 11 da noite, que saudade, e terminava às 7 da manhã. E as vigílias não era de barulho, era de oração, palavra, na presença de Deus. De repente uma irmãzinha, outra irmãzinha levanta e diz assim: chegou o tempo de passares pelo deserto. O pastor viu aquela profecia, me chamou e disse: tem uma obra contigo, para fazeres a minha obra. Eu olhei para o pastor e disse: pastor, eu não posso ir. Ele disse: por que você não pode ir? Eu disse: porque eu não tenho condição de me locomover até lá. Ele disse: a igreja compra uma moto e vamos te dar assistência e você vai fazer a obra de Deus. Eu me lembro que eu chamei minha esposa, pegamos aquela moto da igreja, que era uma CG da Honda, bem antiga, quebrava mais do que o que andava. E quando o pastor nos colocou na congregação para assumir a congregação, e o chefe da congregação tinha 4 crentes. Quando eu olhei para aquela igreja no culto de posse, 4 crentes. O piso não era assim de carpete, muito menos de porcelanato. Era um barro batido que eles bateram, jogaram água e ele ficou durinho. E eu me lembro muito bem que Deus colocou um amor no meu coração pelaquela congregação. E nós lançamos uma campanha de cura e libertação. Cada culto Deus libertava 2 a 3 crentes na congregação. Foram 21 dias e Deus nos deu mais de 30 crentes dentro da igreja. Com 9 meses nós estávamos fazendo o primeiro aniversário do ciclo de oração. Foi um processo de Deus na minha vida. Eu jejuava 7 dias, subindo o monte, orando, clamando. Se hoje eu já sou magrinho, tu imagina naquela época. Mas quando nós chegávamos dentro da congregação, abríamos a boca para pregar, minha esposa para louvar, Deus trazia 2, 3 pessoas querendo se converter, curando vidas, trazendo um avivamento, e Deus dizia: eu estou contigo neste deserto. Eu estou passando contigo neste deserto. Lembro-me que um dia o Otei olhou para mim, pequenininho ainda, e era de tarde, e disse: papai, eu queria comer pão. E eu não tinha R$2 para comprar de pão para dar para o André. E no Nordeste, naquela época, R$2 era 3 coisas. Saí na rua chorando, sentei na porta da igreja e disse para o Senhor: Senhor, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, as esculturas, vou trabalhar. Porque eu não suporto ver o meu filho passando necessidade, sem ter dinheiro para comprar pão. Comecei a chorar na porta da igreja, olhando para o meio-fio da igreja. No meio-fio que passava na frente da igreja, o esgoto que vinha passando. Deus falou no meu ouvido e disse: olha para o esgoto. Eu olhei para o esgoto e eu vi aquela água descendo. De repente uma nota de R$2 vinha descendo naquele esgoto. Eu me lembro como se fosse hoje. Deus falou comigo no meu ouvido e no meu coração: pega os R$2, compra pão e leva para casa, toma banho, troca de roupa e vai pregar a minha palavra, porque o que você precisa para comer hoje eu vou suprir na sua vida, e amanhã eu te darei novamente. Passe cada estágio que Deus colocou para você passar. O goleiro te tira do deserto e leva para a fornalha, para mim concluir. A fornalha, escute isso, é o último estágio e o último processo de Deus na vida do homem para usar. Sabe por quê? Porque Deus ainda usa fogo para preparar crente na terra. Você não entendeu? Deus ainda usa fornalha para capacitar crente. Deus não usa ar-condicionado para te moldar. Deus usa uma fornalha para te capacitar e te colocar do jeito que Ele quer. O oleiro leva o vaso para a fornalha. Quando ele coloca o vaso na fornalha, o vaso vai ficar dentro da fornalha 7 horas. 6 horas, o oleiro vai colocando fogo aos poucos.
E na medida que ele olha que o vaso vai suportando, ele vai aumentando a temperatura do fogo. Quando chega na 6ª hora de fogo, o oleiro vai lá em cima da fornalha, dá uma olhada no vaso e diz para ele: eu vou aumentar o fogo, porque depois dessa prova, depois dessa fornalha, nunca mais você será o mesmo. Esse processo é chamado de encardeamento. É quando o vaso, ao receber tanto fogo sobre ele, ele para de ser sisudo e ele se torna a ser vermelho. Quando o oleiro dá o passo do encardeamento, a temperatura é tão forte que a passo de tempo muito rápido, o vaso se torna mole e depois volta a se tornar duro em uma rapidez muito grande. É Deus dizendo para o vaso: agora eu vou aumentar a temperatura do fogo e você vai se tornar fraco, porque o forte sou eu na sua vida. Você vai entender que não vive sem a minha temperatura. Você vai entender que não vive sem a minha presença. Você vai entender que tudo que você faz há um propósito. Você vai entender que as minhas mãos estão sobre você. Você vai entender que sou eu que dou a cor do seu cabelo, a forma que você anda, o jeito que você fala, o ar que você respira. Quando o oleiro coloca o fogo do encandeamento, o vaso muda de cor e de cinza ele fica vermelho. Quando o oleiro tira ele dentro da olaria, escuta o que eu vou te dizer. Antes da olaria, antes do fogo, se você colocasse água dentro do vaso, ele quebraria e desmancharia. Depois do fogo, você pode colocar a água dentro do vaso. Em vez dele desmanchar, ele esfria a água que entrou quente dentro dele. Porque depois do fogo você é usado para transformar outras pessoas. Porque primeiro Deus te lapida, primeiro Deus te transforma, primeiro Deus molda a sua vida para depois te usar para transformar outras pessoas. Aí o vaso está pronto para esfriar água. Tem vaso que é para esfriar água. Tem vaso que só serve de vitrine. Ele está no púlpito sentado, mas só decora. Tem outros que servem para cozinhar. Tem outros que servem para plantar. E tem outros que Deus vai usar como fogo na terra. Deus olha para Jeremias e disse assim: Jeremias, é o meu processo com a nação de Israel. O mesmo Deus que extraiu lá do Egito vai ser o mesmo Deus que vai purificar. Vai ser o mesmo Deus que vai lapidar. E vai ser o mesmo Deus que vai entrar em juízo. E a minha nação voltará a adorar o meu nome.